Professores da rede pública estadual de ensino terão agora uma ajuda oficial na tentativa de negociar com o governo do estado. A categoria passa a ter a intermediação da Assembleia Legislativa. Sobre esse assunto, o repórter José Porto tem mais informações. Bom dia, Porto. Olá, bom dia a você que acompanha o Jornal da Manhã. Pois é, a greve continua, há um embate muito grande nesses questionamentos, né? O governo alega, por um lado, sempre naquela situação de que não há recursos, que já extrapolou todos os limites permissionados aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, como também, né, do próprio decreto de calamidade financeira, e por outro lado também coloca que a greve dos professores, ou seja, sofreu um baque essa semana, que muitas escolas voltaram já às atividades. Por outro lado, essa semana também há várias, né, já aconteceram várias movimentações de reuniões, inclusive com a Assembleia, sobre isso. O ponto maior é que o governo agora quer cobrar, né, ou seja, entrou na Justiça para bloquear aí pelo menos 30% dos recursos do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o Sintep, alegando que esse dinheiro é para pagar o transporte escolar, onde naturalmente as crianças deverão participar aí da reposição das aulas. De acordo com os números da SEDUC, o Estado gasta em média R$600 mil por dia com esse transporte. Nós vamos conversar com o presidente do Sintep de Mato Grosso, Valdeir Pereira, para a gente saber os detalhes desses encaminhamentos e se o sindicato, inclusive, né, a posição do sindicato sobre esses questionamentos. Presidente, como é que está? Já foi notificado? Vocês vão cumprir com essa determinação? Já um questionamento desse processo, ou seja, dessa cobrança de recursos na Justiça? Nós não recebemos ainda a notificação e assim que ela chegar ao sindicato, nós encaminharemos para o nosso pessoal jurídico e eles vão analisar qual é a alternativa em relação a isso, né? Portanto, são duas frentes bastante distintas. Essa que trata das questões jurídicas, que nós encarregamos o nosso pessoal jurídico, e a outra que é a política, que é a resolução da greve, que desde o dia 27 já está aqui no estado de Mato Grosso instalada. Agora, o governo alega, né, e usa aí vários artifícios e também políticos, né, mas principalmente a questão legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, o decreto de calamidade financeira, como o teto de gastos, para dizer que não tem como, né, com a crise inclusive, de pagar o que é devido à categoria. É possível mesmo com essas alegações encontrar um meio termo, né, ou seja, um acordo, presidente? Primeiro que a gente discorda do governo em relação a algumas questões. Primeiro, os números que ele apresenta com impacto de pessoal, que são números aí, no mínimo, questionáveis, que de um quadrimestre para o outro sai de 46%, 47% para 58%, porque o governo deixa de considerar o imposto de renda retido na fonte como receita e passa a contabilizar como despesa, numa manobra contábil, né? E a outra, que os recursos para atender a nossa pauta, nós estamos dando inclusive a receita para o governo do Estado, que é ele cumprir o artigo 245 da Constituição do Estado, em especial o seu parágrafo 3º, que determina que no caso de anistia e renúncia fiscal, o governo deve preservar os recursos da educação, e nós estamos falando aí de um montante de mais de 800 milhões de reais para uma pauta financeira de 128 milhões. Quem está nos acompanhando sabe que é suficiente para avançar nessa pauta financeira, mas para além disso, as outras questões que precisam do posicionamento do governo. A greve continua, presidente, ou existe aí uma saída, um acordo que pode ser costurado nos próximos dias, ou seja, ainda esta semana? A categoria entendeu que nós deveremos buscar a Assembleia Legislativa. Ontem nós já tivemos uma reunião com o presidente, né, Eduardo Botelho, que ficou de discutir com o governador Mauro Mendes uma proposta que dê conta de avançar nas nossas pautas e criar uma agenda de conversação, no mínimo, né? O que não dá é o governo entrar nessa guerra fratricida de informações e não resolver o problema na ponta. O pai e a mãe que está lá com o seu filho sem levar para a escola, e nada vai resolver, dado do governo dizendo que a escola X voltou, a greve está fraca, não sei o quê, e ele saber que o filho dele não está frequentando a escola, e quando está frequentando é uma escola que não tem a devida condição de funcionamento. Obrigado ao Valdeir Pereira, que é o presidente do Sintep, Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Mato Grosso. Portanto, vamos aguardar os encaminhamentos, né? E quem sabe, claro, norteando aí um acordo político, pelo menos, por parte parlamentares, do próprio governo, para o fim da greve dos profissionais na educação. Com as imagens do Evaldo